E agora o Partido dos Trabalhadores foi detonado com a prisão dos seus principais representantes, com as prisões dos principais representantes, inclusive com o indicativo de uma possível prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Parece que todo mundo esqueceu Dilma. Dilma, de uma pessoa que cometeu crime, não perdeu seu direito político, o que foi muito estranho. E muitos afirmam que o PT morreu, deputado. E aí, como o senhor analisa isso? O PT morreu ou há chance ainda de ressurgir das cinzas? Eu queria que o ouvinte, o homem e a mulher do campo, da zona rural, da zona urbana, que está ouvindo esse programa, refletisse o seguinte: tudo que é criatura humana, tudo que é processo social, ou seja, uma igreja, um campo de futebol, uma associação de futebol, uma associação de moradores, não é diferente de um partido político. E, infelizmente, no Brasil, é muito frágil a estrutura dos partidos políticos. Você tinha no Império... Né, porque, a pergunta é, o que é um partido político? A pergunta é... Para quem não sabe, o deputado é professor de história. O que é um partido? Quando é que surge o partido político? Quando surgem as eleições. Antes você tinha um monarca, o rei mandava e todo mundo obedecia. O partido é para fazer mediação entre o cidadão e o poder do Estado. Quer dizer, os partidos surgem quando o poder se torna temporário, quando começa a haver eleições. Porque a gente não precisava de eleições. E olhe que, no caso do Brasil, a gente faz a independência com o Império. Então, na verdade, o poder existia independente dos partidos. Quer dizer, os liberais, os conservadores que alternaram no poder no século XIX, brigavam ali para entrar na província ou no Senado, porque quem mandava era o imperador. Então, de fato, só com a República é que efetivamente os partidos tiveram o poder de alterar, né, os governadores e o presidente da República. Porque antes da República, o presidente de província, ou seja, na Bahia, quem governou a Bahia no século XIX era nomeado pelo imperador. O imperador, então, para que partido? Então nós não temos tradição partidária. Aí você vê a Primeira República, poucos partidos também, partido regional. Então a tradição nossa é muito frágil, diferente da Europa. Então qual é o debate que a gente tem que fazer? É o seguinte: nós precisamos de uma grande reforma partidária e eleitoral, efetivamente, né, que garanta a esses partidos identidade ideológica, programática. Porque o que ocorreu, e eu vou voltar a essa questão do PT. O que é que ocorreu com o PT? Nós elegemos o Lula com o Zé Alencar, mas não elegemos maioria no Congresso. O PMDB, que estava lá desde o FHC, ali incrustado no poder, foi para, né, compôs com Lula e, por exemplo, na Petrobras. Quem são os diretores da Petrobras que estão envolvidos aí? Todos eles já vinham lá antes do Lula. O PT errou, sim, eu acho que o partido cometeu seus erros. Erros graves, não foi, deputado? Erros graves na condução, sobretudo da articulação política. Agora repare, e os outros partidos, e o PSDB, e o PMDB, e o que virá aí do Marcelo Odebrecht, o que virá aí do Cunha, o que se diz é que não ficará pedra sobre pedra. Nesse contexto, o nosso partido está numa grande reflexão. Teremos provavelmente ainda esse ano um congresso, ou no próximo ano um congresso. Fala-se numa reforma eleitoral, talvez fique aí 5 ou 6 partidos, 8 ou 10 partidos. Haverá fundação. Me parece que ficariam 9, né, partidos 9. Com fundo partidário. O restante ficaria como partido nanico, sem direitos a fundo partidário. Aí tem o problema de cláusula de barreira, mas haverá, com certeza, grandes movimentações no cenário político nacional. Então, o que é que nós estamos conscientes? É de que precisamos de uma reforma política. As nossas lideranças estão se debruçando, muita conversa, muito debate haverá. Lhe confesso, Frarli, no ouvinte, se não houver uma reforma política, eu não sei, por exemplo, quem vai continuar nessas estruturas partidárias. Se é uma reforma profunda, porque os homens de bem são envolvidos de hora para outra, sem ter nada com os acontecidos, né? De repente você é levado numa Então, para o deputado, nesse cenário, é complicado mesmo para o Partido dos Trabalhadores. Para o Partido dos Trabalhadores, para o PSDB, para o PMDB. Olha, eu estou dizendo, o que virá de Brasília com a delação de Cunha e da Odebrecht não vai ficar pedra sobre pedra. Muito provavelmente, o que é que acontece em 2018, não sei. Movimenta-se aí para Ciro Gomes, uma liderança aqui muito forte, inclusive esteve, né, apoiando a presidenta Dilma, já está se movimentando. Inclusive tem a foto de Lula com Ciro Gomes e o burburinho é que o PT talvez apoie um candidato de outro partido e seria o Ciro Gomes uma das hipóteses. Não, eu acho que vamos aguardar o cenário, vamos aguardar o desfecho dessa questão da Lava Jato, vamos ver o que é que sobra aí dessa Lava Jato. O problema é a Lava Jato acabar. Mas aí
se ela acabar, o povo brasileiro vai perceber que, na verdade, havia uma intenção clara. Estou falando acabar no tempo de demora, parece que é uma investigação que não vai acabar nunca. É a famosa operação do fim do mundo. Mas, viu, Frade? Mas eu voltando ao seu tema, repare, é muito sério, o partido que se construiu nas bases sociais, que apesar de todos os seus erros, o partido que tirou 40 milhões da miséria, o partido que favoreceu aos pobres, que abriu universidades. Esse partido hoje está sendo fragilizado, de fato está sendo vítima, né, do carimbo, sobretudo que a Rede Globo colocou, porque quem fez seus erros, que pague agora, de todos os partidos, é isso que a gente sempre defendeu, que se investigue todos e aqueles que tenham o processo legal limpo, ampla defesa, comprovar a sua culpa, que vai pagar pelos seus erros. Sempre dissemos isso a vida inteira, não é? Agora, nesse novo contexto aí, vamos ver o que acontece. Da minha parte, o meu mandato vai estar à disposição de Vitória da Conquista. Vamos fazer essa discussão. Não está descartada isso que você falou aí, uma tese, uma hipótese do partido vir apoiar outros candidatos, uma outra linha, enfim, não é? Chegam a falar que aqui em Conquista um dos erros do partido teria sido esse, não é, deputado? Não, olha aqui, eu acho que não se construiu outra alternativa, né? Essa que é a verdade. Se tivesse sido construído... Mas o partido, será que o partido não impediu que os seus partidos aliados, os partidos da base, construíssem essa alternativa? Ô Flávio, se você acompanhou o debate político, na verdade, no final, né, ali, setembro, outubro do ano passado, né, praticamente o período, né, da mudança partidária, os partidos já tinham praticamente saído, né, da base do governo municipal. PCdoB, PSB, que seriam os naturais postulantes a uma sucessão do prefeito Guilherme Menezes. Não postularam, saíram, quer dizer, não se costurou. O meu nome foi colocado, inclusive, já tardiamente, não é? Minha candidatura foi lançada oficialmente em junho, não é? Quando o candidato da oposição há mais de 8 anos já era candidato, já tinha vindo aí, quer dizer. Mas, de qualquer sorte, o importante é que, eu volto a dizer, o partido construiu um legado de Vitória da Conquista, tem referência na sociedade. O povo de Vitória da Conquista, eu sei que nacionalmente discordou dessa linha, dessa confusão, dessas coisas que aconteceram em Brasília, né? Claramente a população me dizia isso na campanha: Zé, se você tivesse outro partido, eu votaria em você. Eu ouvi isso várias vezes. Zé, olha, a gente respeita aqui, não tem nada contra você, contra a Guilherme, contra a Valdenor, mas nacionalmente a gente não quer votar no PT. Isso eu ouvi, sou sincero. Mas eu quero afirmar também que 42% da população, 70 mil conquistenses, votaram em mim e acreditaram no projeto. Ou seja, Frarler, veja bem, se você pegar, foram 13 mil votos de diferença do outro adversário para a gente ganhar as eleições, 25 mil votos. Se 12.500 tivesse votado na gente, aí eu era prefeito hoje. Então, quer dizer, mesmo com essa crise, mesmo com esse massacre da imprensa, 70.513 conquistadores acreditaram e confiaram no meu projeto, em mim, Zé Raimundo, em Guilherme Valdenor, no governador, ou seja, acreditaram, separando o que está errado em Brasília, que se culpe, mas aqui em Conquista nós temos uma caminhada. E esse patrimônio que nós vamos ajudar a cidade, vamos discutir com a cidade. Deputado, eleição passou, derrotou, a gente está fazendo avaliação aqui da eleição, mas o senhor continua deputado. Uma das promessas do governador Rui, além da barragem, não é, do aeroporto, ele, na eleição para governador, ele prometeu uma base aérea do GRAE, Grupamento Aéreo. O senhor acredita que mesmo com essa crise ainda é possível a implantação do policiamento aéreo, helicóptero da Polícia Militar em Vitória da Conquista? Veja, Flávio, em que contexto foi colocado aquilo ali? Você acompanha, você aliás é um dos poucos jornalistas especializados, e por isso tem sido notabilizado em Conquista no estado e nacionalmente, porque, né, você é fonte de pesquisa e de dados, não é? O que o governador tinha se comprometido naquela transição ali de Wagner Rui, era exatamente proteger mais as regiões fronteiriças, né? E aqui a gente sabe, essa fronteira com Minas, o crime organizado, roubo de carga, né? Tráfico de drogas. Só a título de dado, deputado, ontem, por exemplo, a CAESG, na Avenida Integração, que é a via que corta o meio, prendeu um suspeito com mais de 400 munições, inclusive de fuzil e espingarda calibre 12. A Polícia Rodoviária Federal realizou, foram 2 apreensões consecutivas
com mais de R$500 milhão em drogas. Quer dizer, Conquista realmente é uma cidade que é usada para esse transporte. Exatamente, o fator geográfico e estratégico. Nesse contexto aí, havia outros compromissos do governador. O comando regional já chegou com uma operação, com uma companhia de operações especiais, uma 92 zona rural. O que é que nós estamos fazendo agora? Equipando mais homens, e nesse contexto aí, o governador já construiu um grande centro de vídeo monitoramento em Salvador, que Vitória da Conquista a prefeitura poderá fazer parte, porque independente disso, né, o governo do estado já vai ligar a Vitória da Conquista a Salvador via fibra ótica da Via Bahia, que sobe. Isso é do governo do estado, né? É Salvador, o Recôncavo, Juazeiro, Feira de Santana, Conquista e Itabuna-Ilhéus, nesse primeiro momento. Eu visitei o centro, é uma coisa extraordinária realmente, parece coisa de filme, entendeu? São mais de 400 profissionais. Hoje, por exemplo, né, agora nesse momento, estando linkado Vitória da Conquista, você sabe que em qualquer patrulha, Salvador sabe, qualquer ocorrência, o comando de Salvador, o centro, patrulha tal, olha tal e orienta. No caso do vídeo monitoramento, essas câmeras também vão estar ligadas a Salvador. Então são medidas preliminares que a gente melhora a segurança e de fato está no contexto do governador. Agora com essa crise realmente muda um pouco o cenário, porque você sabe que são investimentos, né, caros, investimentos que tinha essa parceria com o governo federal, aliás o Rio de Janeiro. Caro, mas necessário. Necessário, mas o governador está no seu planejamento. E até onde eu acompanho, né, vamos, inclusive, conversar com ele, cobrar dele medidas, né, num prazo futuro, para a gente ver se implanta aqui também esse equipamento que daria, digamos assim, uma logística, não é, para você resolver essa circunstância mais grave. Ô, deputado, eu estive observando, lendo sobre essa questão de policiamento, o policiamento, patrulhamento aéreo. A informação, Nogueira, é que uma aeronave faz a cobertura de mais de 30 viaturas. Isso significaria aqui, deputado, uma aeronave cobriria o que todas as viaturas da cidade, na verdade, conseguem fazer, por causa do alcance, da velocidade, da habilidade que uma aeronave tem. E, sobretudo, nesse caso aí, Frarle, como você já conhece, por exemplo, essas quadrilhas que assaltam bancos e traficam, né, são muito preparadas do ponto de vista né, bélico e de agressividade, né, e tem sua estratégia. Então, só o fato de você ter aqui um grupamento aéreo daria também inibe, exatamente. Pronta resposta. Pronta resposta, 10 minutos, 15 minutos, você estaria no entorno dos municípios vizinhos, né? Ocorrências a gente tem visto aí em cidades aqui, fronteira com Minas, Condeúba, Piripá, Jacaraci, 15, 20 minutos, a aeronave estaria lá e com condição de acompanhar toda a movimentação dos marginais. Então, eu tenho a convicção de que a gente vai trabalhar nessa linha aí. Evidentemente, o momento é de crise, de muita dificuldade financeira. Os estados do Rio de Janeiro, por exemplo, entrou em falência praticamente. Tem um boato, as pessoas dizem, vão parcelar o salário dos funcionários públicos? Olha, o Frarle, até agora tem 18 estados do Brasil com salário atrasado. 18 estados do Brasil, inclusive o Rio de Janeiro, né? O governador Costa tem feito tudo e tem mantido em dia o pagamento. Outra coisa que as pessoas criticam, aí a gente precisa falar, que o senhor aprovou o pacote de maldades do governo do estado, deputado. Será que isso também não prejudicou a candidatura do senhor? Frarle, veja bem, na verdade, boa oportunidade, vou esclarecer agora. Eu preciso perguntar. Mas é claro. Veja, o que foi esse pacote de maldade que o Rui, teoricamente, entre aspas, né, pacote de maldade? Primeira coisa, o FUNPREV. O FUNPREV, que é o fundo, né? Você tem o PlanServe, que é o plano de saúde, e o FUNPREV, que é o de aposentadoria. Na verdade, todas as medidas que o governador tomou, foram medidas para dar estabilidade. O PlanServe, por exemplo, hoje é um plano de saúde que todos os médicos, todos os hospitais... Atende melhor do que muitos planos de saúde. Plano de saúde. Isso é verdade. O que foi feito aí? Uma correção, porque havia dependente que era até 34 anos, então foi feita um cálculo atuarial, né? Agora, claro, uma triagem, né? Porque o plano de saúde, você tem que ir, né? Eu por exemplo, eu tenho meu plano de saúde, uma consulta leva 2 meses, às vezes, tem uma especialidade, às vezes é 2 meses para se marcar. Então, o plano tentou, digamos assim, equilibrar. E com relação, sobretudo, aos professores da universidade, nós tentamos, como deputado da base,
negociamos, fomos. Algumas medidas você não concorda com o governo. De fato, algumas coisas eu não concordei, mas era uma decisão do governador para exatamente equilibrar e manter. Agora, o importante, não tiramos direitos coletivos. Você poder, uma outra categoria mudou algum regramento, uma outra categoria no serviço como um todo. É diferente, por exemplo, do que vem em Brasília agora. É salário mínimo, é aposentadoria como um todo. Então, a PEC da maldade lá do Temer, ela atinge milhões e milhões de brasileiros. Lá é maior do que a daqui. Não, mas diante da maldade de Rui, nós estamos no jardim de infância. Estamos chupando bombons, dando bombons para criança do que está acontecendo em Brasília. O que é mais grave? De Brasília, você afeta o mercado interno, a economia brasileira como um todo. É claro que nós somos favoráveis a um equilíbrio financeiro. O Estado não pode ser, digamos assim, responsável orçamentariamente e não ter recursos, né? O Estado tem que manter um orçamento. Agora, por que não se buscar as fontes? E olha, veja que coisa interessante, você falar de corrupção, que coisa interessante, né? De repente, uma lei que a presidenta Dilma colocou e havia bilhões e bilhões ilegais, né, no exterior, que coisa interessante, né? Olha só, os ricos, os granfinos, as pessoas vistas como moralistas, como donas, né, da maior moral, da maior ética, de repente, bilhões e bilhões de dólares, tudo escondidinho nas contas na Suíça. Que coisa interessante para se debater, não é? A ética dos outros e a minha ética. Quer dizer, só para voltar ao pacote de maldades, também teve um aumento do ICMS de 17% para 18% nesse que está englobado aí, o pacote de maldades que o Flávio falou. Curioso, boa oportunidade também, todos os governadores fizeram isso. Na verdade, foi o Conselho de Secretário de Fazenda, porque esse 1% aí era uma forma dos estados, né, fazerem guerra fiscal contra os outros. Então, foi unificada essa alíquota de 18%, exatamente para poder sair um pouco. Realmente existia essa guerra fiscal, precisava ser resolvida. Agora, por que a guerra foi para cima em vez de ir para baixo o imposto? E continua. O ICMS é um imposto que compõe, digamos assim, o orçamento do Estado e dos municípios, né? Você sabe que é distribuído também para os municípios. De um lado, ajudou, mas no fundo, Frale, o importante é o seguinte, olha, isso que o governador fez foi para equilibrar as finanças do Estado, não tirou direitos coletivos, se buliu nenhuma ou nenhuma outra questão do servidor. Isso, inclusive, foi discutido, né? Eu, pessoalmente, fiquei contra alguma dessas medidas, mas era a decisão do governador. E você sabe, quando a iniciativa é do governador, o deputado você não pode alterar, você pode votar contra. A oposição é fácil. Eu sou o governo. O papel de quem é governo é negociar, melhorar. E muitas propostas nós negociamos e melhoramos. Inclusive, todas as associações tiveram agora mesmo com os policiais militares, vão votar segunda-feira, terça-feira, para os corpos de bombeiro e para a polícia militar. Uma mudança na lei que eu fui relator, porque estava havendo lá uma leiturazinha mal interpretada, vamos mudar, ou seja, para não prejudicar os servidores públicos, no caso aí, os policiais civis e militares, os policiais... militares e os bombeiros e os policiais militares. Bombeiros militares, né? E os policiais militares. Então, assim, o mais importante aí é que no caso do Temer, esse pacote vai cortar direitos e vai praticamente congelar os investimentos na saúde e educação por 15, 20 anos. Muito provavelmente, e aí é um traço fundamental desse país, a desigualdade vai aumentar. E se a desigualdade vai aumentar, a tendência é você ter aí a volta, né, o Brasil, o mapa da fome, os flagelados da seca, as invasões que a gente vê aqui, né, os saques das carretas no período aqui no Nordeste de estiagem, não é? Porque o que segurou isso foram os programas sociais, o Bolsa Família, o salário mínimo, a aposentadoria, foram também as políticas de inclusão via a agricultura familiar, ou seja, todo um trabalho para colocar 50 milhões de brasileiros, praticamente uma Argentina, quase uma Alemanha, uma Itália, né? Junta, que estava fora do mercado, colocou essa população dentro do mercado de consumidor, gerando emprego e renda para todo mundo.